Existem momentos na vida que parecem atravessar o tempo como uma flecha silenciosa, cravando-se em algum lugar da nossa consciência onde o esquecimento nunca alcança. Se você já sentiu o peso de uma decisão pequena, quase invisível, transformando-se lentamente em um fantasma que caminha ao seu lado por uma década, talvez você entenda por que escolhi compartilhar esta história hoje. Antes de mergulharmos nessa reflexão, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal Ecos do Silêncio, caso deseje acompanhar outras narrativas que exploram as profundezas daquilo que por vezes preferimos deixar guardado. 10 anos se passaram desde aquela tarde de terça-feira. Uma tarde comum de outono, onde a luz do sol entrava pela janela do meu escritório de forma oblíqua, desenhando sombras alongadas sobre a mesa de madeira. Eu estava ocupado, ou pelo menos era assim que eu justificava minha pressa constante, quando o meu celular vibrou sobre a superfície polida. Na tela, o nome de Lucas brilhou por alguns segundos. Lucas era o meu melhor amigo desde a época da faculdade, aquele tipo de companhia que não exigia explicações, alguém que conhecia os contornos das minhas inseguranças e o tom da minha voz mesmo quando eu não dizia nada. Já fazia meses que não nos falávamos com frequência. A vida adulta tem essa forma cruel de espaçar as conexões, transformando diálogos diários em mensagens esporádicas e, eventualmente, em um silêncio que parece natural, mas que, na verdade, é apenas o acúmulo de negligências que ignoramos. A mensagem de Lucas era curta, despretensiosa, algo como um convite para um café no final da semana ou talvez apenas um link para um artigo que ele achou que eu gostaria. Eu li a notificação, senti uma pontada de culpa por não ter respondido às anteriores e pensei comigo mesmo que escreveria de volta assim que terminasse o relatório que tinha à minha frente. Foi uma escolha consciente, embora tomada em um átimo de segundo. Eu escolhi o trabalho, a urgência daquele momento, a sensação de que o tempo com Lucas seria infinito, que ele estaria ali amanhã ou na próxima semana, sempre disponível para preencher as lacunas que eu deixava. Eu bloqueei a notificação, coloquei o telefone virado para baixo e voltei para a tela do meu computador. Aquela foi a última mensagem que recebi dele. Naquele momento, eu não sabia que a vida, com sua ironia impiedosa, não nos concede o privilégio de segundas chances automáticas. Lucas não morreu naquele dia, nem houve um conflito trágico que nos separou. O que aconteceu foi mais sutil, mais devastador. O silêncio que eu impus àquela conversa não foi respondido, mas também não foi cobrado. Lucas, sendo o homem orgulhoso e sensível que sempre foi, interpretou meu silêncio como um afastamento definitivo. Ele parou de tentar. E eu, envolvido na espiral das minhas próprias responsabilidades e da vaidade de acreditar que as amizades são estruturas autossustentáveis, também não procurei. Durante o primeiro ano, o silêncio parecia apenas um estado de inércia. As estações mudavam, os aniversários passavam e em cada data festiva, uma voz interna sugeria que eu deveria enviar uma mensagem, retomar o fio, pedir desculpas pela falta de tempo. Mas o tempo, esse mestre cruel, começou a trabalhar contra mim. Quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava quebrar o gelo. O que eu diria após um ano? Como explicaria que eu simplesmente não respondi por preguiça, por arrogância, por falta de consideração? A barreira do tempo tornou-se uma muralha de vidro. Eu podia vê-lo através das redes sociais, acompanhando os passos da sua vida de longe, um observador silencioso que se sentia cada vez menos autorizado a interferir. Vi Lucas mudar de cidade, vi fotos de viagens que fizemos planos de realizar juntos, vi conquistas que ele alcançou e que, em outra vida, teriam sido celebradas com uma garrafa de vinho na minha varanda. Cada nova foto postada era um lembrete da minha própria falha. A cada marco importante na vida dele, um novo arrependimento se instalava em mim, como um tijolo a mais no muro que eu mesmo ajudei a construir. É um erro comum acreditar que as amizades são como árvores que crescem sozinhas, sem necessidade de poda ou rega. Na verdade, elas são como jardins delicados que exigem presença, atenção e, sobretudo, o reconhecimento da importância do outro. Ao não responder Lucas, eu não apenas ignorei uma mensagem, eu enviei uma mensagem clara, embora não verbalizada, de que ele não era mais uma prioridade. O silêncio fala mais alto do que qualquer palavra agressiva,
porque o silêncio é uma negação de existência. Ele diz de forma inequívoca que o outro é dispensável. Durante os primeiros 5 anos, a culpa me acompanhava como uma sombra. Eu sonhava com ele, diálogos imaginários onde eu explicava minha rotina, minha exaustão, minha vontade de ter voltado atrás. Nesses sonhos, ele me perdoava, ele entendia, ele ria do meu absurdo. Mas, ao acordar, a realidade era um soco no estômago. O silêncio continuava lá, absoluto, inabalável. Com o passar da década, a dor aguda da perda deu lugar a uma espécie de melancolia crônica. Entendi que o que eu perdi não foi apenas uma pessoa querida, mas a oportunidade de ser quem eu era ao lado dele. Lucas evocava o melhor de mim. Com ele, eu não precisava ser o profissional eficiente, o homem de negócios, aquele que cumpre prazos e ignora sentimentos. Com ele, eu podia ser vulnerável. Ao silenciar aquela última mensagem, eu também silenciei uma parte da minha própria identidade. Hoje, 10 anos depois, olho para trás e vejo que minha decisão de não responder não foi um ato isolado, foi um reflexo de como eu estava vivendo. Eu tratava as pessoas ao meu redor como ferramentas ou obstáculos, e a nossa amizade foi vítima dessa mentalidade utilitarista. Aprendi, da forma mais dolorosa possível, que as relações humanas são feitas de microdecisões. Quando optamos pelo silêncio, quando adiamos a resposta, quando preferimos o conforto do nosso próprio umbigo à conexão real, estamos moldando o futuro de um jeito que não podemos prever. A pergunta que me assombra, e que talvez assombre aqueles que me ouvem agora, não é sobre o que eu teria dito naquele dia, mas sobre quantas outras vezes eu repeti esse padrão com outras pessoas sem nem perceber. Quantos convites rejeitei silenciosamente, quantas tentativas de aproximação de colegas, parceiros ou familiares foram sufocados pelo meu egoísmo. O peso do meu silêncio não é apenas sobre Lucas, é sobre a pessoa que eu me tornei por conta dessa negligência sistemática. Às vezes me pego pegando o celular, quase digitando o nome dele, mas paraliso. O que seríamos nós hoje? 2 estranhos que compartilham um passado comum e uma década de ausência indizível. Acho que o medo de descobrir que ele já não sente a minha falta é maior do que a dor de não tê-lo. E talvez essa seja a maior punição de todas. O reconhecimento de que, ao não responder, eu me tornei um espectador da vida de alguém que um dia me chamou de irmão. Muitas pessoas me perguntam se eu deveria escrever agora, se 10 anos é tempo demais para tentar uma reconciliação. A verdade é que não existe uma resposta única. Existem silêncios que são cicatrizes e existem silêncios que são feridas abertas. O meu, infelizmente, é uma ferida que eu aprendi a carregar, mas que nunca cicatrizou. A beleza, se é que podemos chamar assim, reside na consciência de que a vida continua, mesmo quando paramos de falar com quem amamos. A grande tragédia da omissão é que ela não gera ruído, não causa escândalos, não deixa rastros visíveis para terceiros. É uma morte silenciosa, uma erosão lenta de algo que era sólido. O que eu aprendi, e o que espero que quem me ouça possa absorver, é que a urgência de manter os laços próximos é uma das poucas verdades absolutas da vida. Não deixe para depois. Não acredite que o tempo é um aliado, porque o tempo, na verdade, é um ladrão. Ele rouba a espontaneidade, ele rouba o contexto, ele torna estranhos aqueles que costumavam ler os pensamentos uns dos outros sem esforço. Se você tem alguém que não procura há muito tempo, alguém por quem você sente falta, mas que deixou de responder por causa da rotina ou do orgulho, pare agora e pense no custo desse silêncio. O custo é a sua própria humanidade. O custo é o arrependimento que cresce na calada da noite, quando as luzes se apagam e a consciência decide cobrar o que foi ignorado durante o dia. Não estou aqui para dizer que o perdão é fácil ou que o tempo pode curar tudo, porque algumas coisas não têm conserto. Algumas portas só podem ser abertas por dentro, e talvez ele já tenha trancado a dele. E tudo bem, o importante é aceitar que a responsabilidade é nossa. Nós somos os arquitetos das nossas relações e, consequentemente, os responsáveis por suas demolições silenciosas. Refletir sobre isso não é um exercício de tortura, é um exercício de lucidez. Se eu pudesse voltar naquele momento, naquela tarde de outono, eu não pensaria 2 vezes. Eu não esperaria o término do relatório. Eu não esperaria a hora perfeita.
eu apenas responderia, com a simplicidade de quem valoriza o que tem. Um simples sim, um café agendado, um interesse genuíno. A vida é feita de momentos, e a maioria deles são pequenos demais para serem notados, até que se tornam os únicos que importam. O que me resta agora é a lição, e é essa lição que tento aplicar nas novas relações que construo, com um medo constante de que o silêncio retorne para me assombrar. Cada mensagem que recebo hoje é tratada com o respeito que ela merece, não pela urgência do conteúdo, mas pela importância da conexão. Aprendi, aos trancos e barrancos, que o silêncio é uma arma e que quando a usamos contra aqueles que amamos, somos os primeiros a ser atingidos. Muitas vezes, as pessoas me perguntam por que ainda guardo essa história tão viva, por que não a enterro de uma vez por todas. A resposta é que o arrependimento não é um problema a ser resolvido, é uma parte da nossa história que deve ser integrada. Reconhecer o erro não apaga o passado, mas evita que ele se repita. Se este vídeo, se estas palavras puderem inspirar alguém a enviar aquela mensagem que está pendente, a atender aquele chamado que foi ignorado, ou a simplesmente valorizar mais quem caminha ao seu lado, então esses 10 anos de silêncio não foram completamente em vão. Que possamos ser mais presentes, menos ocupados com o que não importa, e mais atentos aos ecos dos nossos próprios silêncios. Olhar para trás dói, mas olhar para frente com a consciência clara de que estamos fazendo o melhor pelas pessoas que nos cercam é a única forma de paz que podemos almejar. A vida é curta demais para silêncios longos, e muitas vezes as respostas que buscamos estão escondidas exatamente nas mensagens que nunca enviamos. Talvez o maior ato de coragem hoje não seja tentar consertar o que foi quebrado há 10 anos, mas garantir que o que temos hoje, neste exato momento, não seja sufocado por novas omissões. Seja grato por quem ainda responde, por quem ainda espera, por quem ainda insiste em buscar conexão, apesar dos seus próprios silêncios. O peso da minha omissão é uma lição que carrego em silêncio, mas que hoje, ao compartilhar com você, se transforma em um lembrete vivo de que a nossa humanidade habita, acima de tudo, na nossa capacidade de responder ao mundo, de estender a mão e de reconhecer que ninguém, absolutamente ninguém, caminha bem sozinho por muito tempo. Se você sentiu essa história ressoar em algum lugar dentro de você, se lembrou de alguém que o silêncio levou para longe ou percebeu algo em suas próprias escolhas, eu peço que deixe o seu comentário abaixo. Este canal, Ecos do Silêncio, não é apenas um espaço para mim, mas um ponto de encontro para todos nós que carregamos nossas próprias histórias de arrependimento e reflexão. Sua voz nos comentários ajuda a transformar essa solidão individual em uma compreensão coletiva. Não guarde para si o que pode ser uma forma de catarse ou um conselho para alguém que, neste exato momento, está prestes a cometer o mesmo erro. Agradeço por ter dedicado seu tempo a ouvir essa confissão e espero que, de alguma forma, ela tenha iluminado um pouco o seu caminho. A vida continua, as conexões mudam, mas a intenção de ser melhor, de ser mais presente e de entender o peso do nosso silêncio é o primeiro passo para uma jornada mais consciente. Muito obrigado por estar aqui, por compartilhar esse momento de reflexão e por me ouvir até o fim. Que seu dia seja preenchido de palavras ditas, conexões renovadas e, sobretudo, o reconhecimento de que o tempo é um recurso finito, mas a nossa capacidade de amar e se importar é infinita, desde que a gente não a mantenha escondida sob o peso das nossas próprias escolhas silenciosas. Lembre-se sempre de que por trás de cada tela escura, de cada mensagem não lida e de cada silêncio que perdura, existe uma história esperando para ser contada, ou quem sabe, para ser finalizada com um pouco mais de cuidado e atenção. Não permita que o amanhã se torne o único lugar onde você deposita suas esperanças de conexão. O momento, o único que realmente temos, é agora. E talvez a resposta para todas as nossas angústias esteja a apenas uma mensagem de distância. Observe as pessoas à sua volta, perceba os sinais que o silêncio envia e escolha sempre que possível o caminho da presença. Obrigado por fazer parte dessa reflexão. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os ecos que deixamos pelo caminho em nossa jornada humana. Até breve!